colegas professores, coordenadores, pró-reitores, né, todos aqueles que têm um grande interesse pela educação à distância, e do qual eu também me incluo. Gostaria também de aproveitar e saudar alguns colegas do Fórum Nacional de Educação, do qual o professor Lito faz parte, representando a BED. Temos também o Stravos, está aqui? O Stravo, o professor Ítalo, representando a BIE, que é a Associação Brasileira de Instituições Evangélicas de Ensino, e eu representando o Conselho de Reitores do Brasil. Mas eu estou aqui para fazer um breve convite, mas antes de mais nada, dizer para aqueles que são desta universidade, né, que embora seja da Igreja Metodista, portanto, reitor da Universidade Metodista de São Paulo, eu tenho uma ligação muito forte com a Igreja Presbiteriana, porque estudei muitos anos em colégios presbiterianos, né? Sou muito amigo aqui do Benedito e tem outros tantos aqui nessa casa, então me sinto muito à vontade. Mas, sem maiores delongas, né, também já peço desculpa, professor Lito, porque eu deveria estar aqui pela manhã, mas por conta de um compromisso pela manhã na universidade, né, a Igreja Metodista é uma igreja episcopal, e, portanto, o governo da igreja é um governo de bispos e bispas, né, e um dos bispos da igreja disse que iria me visitar, e eu, como tem juízo, né, eu fiquei para receber o bispo. Mas muito bem. Bom, nós vamos ter o 15º SENAED, que é o Seminário Nacional da BED de EAD 2019, que vai acontecer na Universidade Metodista de São Paulo, né, localizada aqui, nosso campus principal, no início da Anchieta, né, em São Bernardo do Campo, entre os dias 14 e 15 de maio do ano que vem, e eu fico muito feliz, né, de estar, primeiro, agradecer toda a confiança da BED na Universidade Metodista, né? A nossa universidade tem uma história bastante próxima, né, com a educação à distância. Nós somos uma das primeiras instituições de ensino superior do país a termos o credenciamento. Isso aconteceu em 2005. Né? Temos até um colega que dirige uma das instituições metodistas que faz parte da BED, que é o professor Luciano Sattler. Tá? Então, gostaria que vocês já colocassem na agenda de vocês, né, no dia 14 e 15 de maio do ano que vem, na Universidade Metodista de São Paulo, a realização, então, do 15º SENAED. Né? Eu acho que nós vamos ter ali, certamente, grandes debates, então vai ser um momento bastante rico, né, como tem sido toda a trajetória dos eventos, né, dos encontros, enfim, de tudo que a BED tem produzido. Eu acho que é isso, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza da atenção, muito obrigado aqui, né, pela oportunidade de participar de uma data importante para a educação à distância, que é o seu dia, né, o Dia Nacional da EAD. Um grande abraço e fiquem na paz, fiquem com Deus. Obrigado. Então, agradecemos e passamos para a última atividade do nosso dia, que é a palestra Teologia Online, Desafios e Desenvolvimento do Ensino Confessional na pós-graduação da EAD do CP Andrew Jumper. Vamos convidar o professor Dário de Araújo Cardoso. Professor Dário é doutor em letras, especialista em planejamento, implantação e gestão de EAD, professor assistente de teologia pastoral do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e coordenador de EAD do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação. Então, obrigada, professor. Boa tarde a todos. Quero agradecer pela oportunidade do convite
e pela tarde bastante produtiva, bastante inspiradora, por todas as falas e aprendizados que pudemos compartilhar nessa tarde, e fico muito feliz em ver como tem sido desenvolvido o trabalho e as experiências que cada um pôde trazer. E eu quero, nesta fala final deste encontro, além de parabenizar a associação pelo encontro e a cada um de vocês pelo trabalho desenvolvido, transmitir um pouco daquilo que é a concepção de ensino que nós praticamos aqui no Mackenzie e que tem a sua gênese, ou pelo menos em alguns momentos um dos seus lugares de teste e provação no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Quero falar um pouquinho sobre o nosso curso EAD e como esta experiência de estudos lá tem, de alguma forma, contribuído ou tem a contribuir para os desenvolvimentos do ensino à distância no nosso país. Nós, teólogos, vivemos numa realidade diferente. Vocês da pedagogia, da educação, têm leis, têm bases curriculares, têm uma série de coerções legais para atender e precisam focar e atender bem a cada uma destas coisas. Mas a teologia, de uma forma geral, e o nosso curso de pós-graduação no Andrew Jumper, ele procura trabalhar a partir dos princípios e a partir daquilo que é o desejável, aquilo que é o sonhado. Nem sempre é o mais prático, nem sempre é o possível, mas é aquilo que esperamos que aconteça. E desses sonhos, dessas provas, desses testes, surgem muitas coisas que depois podem se tornar práticas e parte da realidade, do dia a dia de cada um. Então, eu quero pensar um pouco sobre essa questão, que é um dos investimentos da Universidade Mackenzie, que é o ensino confessional. E trazer para vocês o que este ensino pode contribuir para a nossa concepção de ensino à distância. Eu vou aproveitar que, nessa tarde, vocês já puderam conhecer bastante da nossa estrutura de funcionamento nos nossos cursos online do Mackenzie, nas falas da professora Natasha e também das coordenadoras da pedagogia online. Então, creio que esta parte do funcionamento e da estrutura foi bem ilustrada e eu, com isso, consigo trabalhar um pouco mais na questão da concepção. Um pouco apenas de histórico para justificar a minha fala. O que é o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper? Em 1991, a Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu formar 2 cursos de aperfeiçoamento dos seus pastores e de preparação de professores para os seus seminários e institutos bíblicos. Um aconteceria aqui em São Paulo, uma pós-graduação em teologia, e o outro aconteceria em Campinas, uma pós-educação em educação cristã, uma pós-graduação em educação cristã. Em 1992, então, começa o funcionamento dessa escola, que vai receber este nome, Andrew Jumper, por conta de um pastor norte-americano que foi um dos grandes incentivadores desta iniciativa e que faleceu logo após a abertura deste instituto. Em 1996, esses 2 cursos foram reunidos e foram incorporados pela Universidade, pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, que passou a ser, então, o mantenedor desta escola, e, nessa condição, continuamos até hoje. Nós não fazemos parte da universidade, embora compartilhamos professores, recursos e uma série de questões, nós somos uma escola que tem a sua independência ou a sua autonomia
autonomia administrativa e funcional, e que está vinculada ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, com quem nós contamos para a nossa manutenção e a nossa organização de forma geral. E então, nessa reunião, nós prestamos parte do nosso serviço também, a nossa contribuição, não apenas à igreja e à formação dos pastores e professores, mas também à universidade, ao instituto como um todo, uma vez que aqui compartilhamos o mesmo espaço. Foi desta união que, em 1998, o Mackenzie começou a implantar a estrutura de TI para atendimento aos alunos. Essa estrutura de TI desenvolveu-se, mas ela envolve um ambiente virtual, e-mails próprios, bibliotecas virtuais, toda a parte de nota e controle acadêmico do aluno está disponibilizado por este sistema de TI. E um dos nossos professores, o professor Tarcísio, participou deste processo de implantação. E dentro deste escopo de preparação do ambiente de TI, foi que surgiu a ideia de criar uma especialização em Bíblia, no sistema e-learning, com o sistema WebCT, que era disponível naquele período. Então, o Andrew Jumper e o Mackenzie, pode ser assim, inicia o seu trabalho em educação à distância online em 1999. Alguns dizem que ele demorou para entrar na EAD, isso tem a ver com as questões mercadológicas, ofertas de curso, né? Mas os nossos alunos aqui do Mackenzie, desde a pré-escola, estão imersos num sistema de ensino online que era, até pouco tempo, apenas complementar ao ensino presencial, e que depois, agora, tem tomado a sua devida posição no protagonismo. Então, nós começamos esse curso com o intuito de servir ao nosso propósito, de ampliar o escopo do nosso atendimento, e também, com isso, alguns testes, ajustes, experiências foram feitas para a estruturação da tecnologia de ensino aqui em nossa universidade. Por exemplo, foi neste ambiente um dos lugares onde testamos o Teleduc, testamos outros tipos de plataformas de ensino virtual, e em 2004 o TI do Mackenzie, com a nossa participação, adotou o Moodle como seu sistema de ensino virtual, e até hoje assim utilizamos. E apenas uma informação complementar sobre a nossa contribuição nessa área, que em 2009, essa experiência foi levada para o eLearning Brasil e recebeu ali o prêmio de contribuição marcante 2009 e 2010, parte desses esforços coordenados com a TI do Mackenzie, que foram desenvolvidos ali em nossa escola. Os nossos cursos atualmente oferecidos, apenas para conhecimento, hoje nós estamos trabalhando com 8 cursos online disponíveis, 3 especializações que contabilizam 360 horas, 3 estudos em áreas teológicas de 240 horas, e 2 cursos de línguas bíblicas, hebraico bíblico e grego bíblico, também com 240 horas. Na verdade, o que estamos fazendo nesse processo de atualização é uma transição desse curso de especialização, que era um pouco mais extenso, para aquele formato que a professora Natasha, por exemplo, apresentou para vocês, de 1 ano de curso para as pós-graduações. Então, os cursos de 240 horas são cursos de 1 ano, e nós estamos fazendo aí uma transição, encerrando os cursos chamados de especialização para os cursos de estudos, para adequar a este propósito de ensino de 1 ano. Aqui é o nosso ambiente, apenas um exemplo de como ele se constrói. Mas vamos entender, então, a nossa concepção, e é disso que quero colocar
mais especificamente para vocês. O Mackenzie, como entidade vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil, tem como uma das suas procuras, né, dos seus desafios, trazer a nossa concepção de vida e de mundo para a nossa prática de ensino. A busca de explicitar esta compreensão nós chamamos de confessionalidade, que é aquilo que nós dizemos crer sobre o homem, sobre o mundo, sobre o ensino e assim por diante. Todas essas coisas, entendemos, têm influência no modo como ensinamos, no modo como conduzimos as nossas atividades, e estamos no esforço de explicitar isto e fazer disto parte dos componentes de formação e estruturação dos nossos cursos de forma geral. A professora Marili, por exemplo, fez esta menção na questão da integração das atividades práticas. Assim, a teologia não é apenas o nosso conteúdo. A teologia também é o nosso modo de entender o que estamos fazendo. E é isso que eu quero apresentar para vocês rapidamente. A cosmovisão cristã, como temos apresentado aqui, ela se estrutura em 3 princípios básicos trazidos dos estudos bíblicos, que são a criação, a queda e a redenção. Na criação, nós estamos trazendo a ideia, nós trazemos a afirmação bíblica de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso nos remete a olhar para o aluno a partir da sua dignidade. Uma dignidade que não é alguma coisa que se constrói, não é alguma coisa que condicionada ou situacional. A dignidade é aquilo que ele é. É a sua constituição propriamente dita. Então, não importa se ele é instruído ou se ele falta instrução, não importa as suas condições acadêmicas e aquilo que ele pode desenvolver, ele é um ser humano. E como ser humano, ele deve ser assim tratado, deve ser assim atendido, deve ser assim considerado na produção do nosso material, na organização da nossa sala de aula, na atenção que nós prestamos a ele, na nossa controladoria acadêmica. Então, nós reconhecemos a dignidade deste aluno. Dignidade que se expressa de modo especial na sua capacidade. Ele pode aprender. Ele foi criado com a capacidade de desenvolver, de criar, de entender, de descobrir, de produzir. E então, quando nós pensamos no modo como a Bíblia afirma que o homem foi criado, nós entendemos que ele pode fazer. Entendemos que esta capacidade é algo da natureza humana e é isso que queremos estimular, é isso que os nossos cursos lá estimulam e é isso que aqui nós procuramos estimular nas nossas aulas aqui na universidade como um todo. O ser humano, ele foi criado capaz e como capaz ele deve ser tratado. Não há nenhuma tentativa de desmerecê-lo ou de entender que ele tem algum tipo de impedimento para aquilo que é, no nosso contexto, a maior demonstração da sua dignidade ou da sua capacidade, que é o conhecimento. À medida em que ele adquire o conhecimento, à medida em que ele exerce o conhecimento que tem, então essa dignidade e essa capacidade se tornam mais evidentes. E isso seria o natural de todo ser humano se nós tivéssemos mantido a nossa condição inicial. Por isso, o nosso segundo conceito, que é o conceito de queda. O conceito de queda fala da introdução no campo teológico do pecado no mundo, mas num campo mais amplo da ideia de transgressão. Há na nossa realidade uma
quebra daquilo que seria a dignidade, a capacidade e o conhecimento original do ser humano. E então nós nos vemos privados destas coisas. Nós nos vemos alheios, tolhidos, às vezes roubados destas coisas, e então a ignorância ela acaba se tornando não apenas a condição de ainda não conhecer, mas uma condição permanente que vai manter o ser humano aquém daquilo que ele é. Não daquilo que ele pode ser, daquilo que ele é. E lhe foi tirada esta condição pelo pecado. A transgressão é alguma coisa da própria natureza humana. E essa é a história, nós entendemos, de todo ser humano. Todo ser humano agora, depois de ter rompido as suas relações com Deus, passa a querer construir os seus objetivos a partir dos seus próprios esforços, a partir das suas próprias regras. E então, essa é a história tanto daqueles que são vitoriosos, quanto daqueles que são derrotados. A diferença é que um conseguiu e outro não. Essa é a história dos beneméritos, aqueles que entendem que alcançam seus objetivos fazendo bem, e essa é a história dos criminosos. Eles vão alcançar os seus objetivos fazendo o mal. Transgressão é isso, e essa é a condição que nós enfrentamos quando pensamos em todo ser humano. E é por isso que, de uma certa forma, nós somos obrigados, na realidade, na prática do dia a dia, a trabalhar com a certificação, por exemplo, com a avaliação, com uma série de cuidados e precauções para que o ensino se efetive, para que não haja burlas no processo de instrução e assim por diante. O terceiro princípio é chamado de redenção. E ele fala da reconciliação feita entre Deus e este homem. Reconciliação que tem como um dos grandes benefícios o suprimento desta necessidade. E a ação de Deus em conferir ao homem aquilo que ele perdeu e fazer com que o homem retorne a ser o que inicialmente ele foi projetado para ser. E tanto na concepção cristã como naquilo que nós entendemos na prática pedagógica, o ensino é fundamental nesse processo. É a partir do ensino que se vence a ignorância e que se acessa o conhecimento. E então nós podemos novamente enxergar o nosso aluno, enxergar as pessoas que estão ao nosso redor como pessoas que estão plenas e estão preparadas para exercer a sua função no mundo, o seu lugar na sociedade. Este é o princípio que nos governa. Como é que se torna, então, nossa prática? Como é que isso, então, de alguma forma, se expressa, esses conceitos se expressam na nossa prática de ensino? Primeiro, nós entendemos que todos podem e devem aprender. Nós entendemos que o ensino não é apenas uma possibilidade, mas o ensino é um dever, o aprendizado é um dever. É uma missão que foi dada por Deus aos homens e que todos devem ser estimulados neste processo de aprender. E então, os desafios apontados nessa tarde: eu preciso cativar, eu preciso atender, eu preciso dar conta das novas tecnologias, porque essas pessoas precisam aprender. Por isso, nosso ensino, como foi dito pela professora Natasha, ele é totalmente online. Mas no caso nosso, do Andrew Jumper, é totalmente online mesmo. Ou seja, o aluno não tem nenhum encontro presencial conosco. Nós entendemos que esse ensino tem que alcançar o mundo todo. E se qualquer tipo de limitação física torna esta minha proposta restrita de alguma forma. Eu sei, os polos, a necessidade das questões práticas fazem parte da realidade do dia a dia, mas a concepção é que um dia nós poderemos ensinar qualquer pessoa em qualquer lugar. E eu espero que seja esta uma das missões e um dos desejos da ABED. Como faremos isso? Não sei, mas é isso que queremos alcançar um dia. Tá?
Então, a ideia da redenção como algo que não dependerá de uma localização física, de uma tecnologia específica. Hoje, por exemplo, nós temos alunos no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, e queremos ampliar para a América Latina, porque esta é uma das nossas missões. A segunda coisa que nos leva nessa reflexão é que o ensino é mais importante que a certificação. Ok, a certificação é importante, a validação é importante e isso deve ser trabalhado no dia a dia, mas no nosso conceito, o que nós queremos transmitir ao aluno é o conhecimento. A ideia de autonomia para nós significa, de autonomia pedagógica, é que quem tem que querer aprender é o aluno. E ele se submeter a mim para eu dizer se ele aprendeu ou não, teologicamente, reverte este propósito. Não sou contra a certificação, mas nós trabalhamos sem ela. Porque o que nós oferecemos é o conhecimento, o que nós oferecemos é o ensino. E entendemos que é isso que o aluno deseja. Como fazemos isso? A professora Natasha deu o exemplo, a interação com os professores. No nosso caso, o curso ele está estabelecido lá inicialmente, falou-se sobre atualização numa das perguntas, mas cada curso é diferente. Por quê? Porque ele é diferente não por aquilo que o professor oferece, é diferente porque o aluno pergunta coisas diferentes, o aluno quer saber coisas diferentes, o aluno se desenvolve em áreas diferentes, e isso faz com que, ainda que a gente tenha todos os nossos cursos guardados ao longo do ano, o professor tem que fazer novas respostas a cada ministração. E é por isso que a presença do professor em sala de aula é tão importante na nossa concepção. No nosso caso, lá do Underjumper, como nós abrimos mão da certificação, e sempre quando falamos de certificação, nós chegamos sempre a essa mesma conclusão, não é o nosso caminho, nós trabalhamos com o conceito de avaliação formativa. A nossa ideia é, o aluno estará discutindo com o professor nos fóruns. Isso significa que ele leu o material, isso significa que ele apresentou para o professor aquilo que compreendeu do material, ele fez perguntas ao professor, ele respondeu perguntas que o professor lhe fez, ele pode até fazer alguns exercícios de fixação, e a minha pergunta é, o que mais eu preciso fazer? Se o interesse é que o aluno aprenda, e se ele está demonstrando interação com o material, que ele está descobrindo aquilo que lhe é interessante naquele material, isso então é suficiente para nós. Então, nós trabalhamos com exercício de fixação, obviamente, nós trabalhamos com produção de textos, mas entendemos que isso, por si só, já nos permite enxergar no aluno que ele assimilou o curso aquilo que lhe interessava, aquilo que lhe seria prático, aquilo que seria apropriado à sua própria condição de vida. Então, a nossa única restrição nos nossos cursos é que o aluno faça isso dentro do tempo estabelecido. E que ele, então, demonstre a interação com o material e com as atividades que nós propusemos. Então, é nesta relação com o aluno, nesse modo como nós o tratamos as suas dúvidas, tratamos as suas questões, que se constroem os nossos cursos EAD. E temos trabalhado com esses conceitos até hoje e temos visto que algumas destas coisas têm sido também a preocupação de todos aqueles que têm trabalhado nessa área. De alguma forma, isso tem reverberado por N caminhos na formação e na estruturação dos nossos cursos no Mackenzie. E eu espero que isso também traga a vocês um desafio e de pensar o quanto que nós desejamos, de fato, reconhecer quem são os nossos alunos, qual é a dignidade deles, reconhecer a necessidade deles e que temos, de fato, que ajudá-los, e então nós possamos nos dispor a isso e oferecer aos nossos alunos o conhecimento que, como diz uma das frases da nossa escola, que foi assimilada na campanha eleitoral, mas está ali na Bíblia já há muito tempo, o conhecimento da verdade é libertador.
Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Essa é a nossa experiência. Estamos fazendo a fase de adaptação tecnológica agora, entrando para a área de vídeos, mas são coisas práticas e eu queria trabalhar com vocês as questões conceituais. Obrigado a todos. Boa tarde. Por favor, professor, temos alguns minutinhos, se houver alguma contribuição para compartilharmos. A Adriana está ali também. Não? Então, eu vou dar andamento. Eu só gostaria de compartilhar que acho que a experiência que foi, neste momento, trazida pelo professor Dário, ela mostra o quanto que a EAD faz parte de um projeto educativo. O que nós tínhamos conversado durante todo o dia, que são muitas as experiências, muitas as possibilidades, mas a coerência de um projeto educativo é que faz toda a diferença. E acho que levamos aí a questão e o desafio do que significa avaliar e certificar. Acho que vai um pouco ao encontro do que existem hoje nos MOOCs, onde muitas vezes nós buscamos o conhecimento e não necessariamente a certificação. O que isso significa para nós na universidade. Hoje nós temos aí milhões de alunos matriculados em cursos massivos abertos, em que eles vão buscar de fato o conhecimento. E esse é um exemplo de confiança na autonomia do aluno, na responsabilidade do aluno, na automotivação do aluno, que são princípios da educação à distância. Então, agradecemos imensamente por compartilharem esse projeto, que é bastante inquietante, inovador e muito bonito. E peço, então, licença para iniciarmos a solenidade de encerramento. Obrigada, viu, professor Dario? Para a solenidade de encerramento, então, eu convido a professora Esmeralda Riso, nossa anfitriã, que está aqui para fazer junto com o professor Stavros Chantopoios, que é também diretor da ABED. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à ABED pela oportunidade que tivemos aqui em sediar o Dia Nacional da Educação à Distância, que foi um evento muito importante, no meu entender. As trocas foram significativas, creio que todos puderam obter informações interessantes, identificar que todos estamos no processo, não é? E cada um dentro do seu tempo, com as suas necessidades sendo atendidas, dentro dos recursos também, e observando a particularidade de cada região, de cada aluno, de cada curso. Então, isso é inquietante, como é a educação à distância. Espero que todos tenham realmente atendido, que nós tenhamos atendido as expectativas de vocês, que vocês tenham saído com um pouco mais de conhecimento e que a troca realmente ocorreu efetivamente. E muito obrigado pela presença de todos, e aí no próximo ano vamos nos encontrar em outros eventos também. Agradeço ao professor Lito pela oportunidade, a professora querida aqui, Rita, que nos acompanhou num evento, entre outras pessoas da ABED que nos deram também o aporte administrativo para a realização deste evento, a Gabriela, que foi meu braço direito neste evento também, porque nós estamos com uma equipe muito enxuta, e ela me auxiliou muito para que pudéssemos dar cabo desse evento até hoje, aqui, com toda essa organização. E espero que tudo tenha acontecido bem. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do professor Lito, de toda a diretoria da ABED, nós gostaríamos de agradecer a acolhida aqui no Mackenzie, mais uma vez, para que a gente pudesse comemorar o nosso dia oficialmente instituído. Há quantos anos, Rita? 4 ou 5, né? Não lembro, são 4 ou 5 anos. E simplesmente dizer que cada vez que a gente se reúne, a gente está vendo uma convergência maior em tudo que efetivamente tem impacto no nosso dia a dia, né? Eu sempre gosto de lembrar que no início desse processo da educação à distância, principalmente com a tecnologia, nós fazíamos toda essa rede social dentro de uma turma, né? Ou seja, nós somos nativos digitais no que diz respeito à entrada dos smartphones e dos equipamentos smart. Mas eu acho que
tomamos um novo corpo. Eu acho que a partir de agora já não se pode mais esquecer que essa tecnologia ela nasce com as crianças, né? Nós estamos fazendo o caminho inverso, já chegamos no ensino médio, né? E eu creio que em menos de 5 anos estaremos tratando também o ensino, né? O ensino fundamental, né? Com certeza. Queria agradecer também o nosso pessoal, que sem eles a gente não consegue fazer nada, e certamente a simbiose da equipe da professora Esmeralda que fez todo esse processo, né? E só a título de observação, eu não sei se todos aqui têm acompanhado, mas graças a esse processo eleitoral, nunca se falou tanto em educação à distância no nosso país nos últimos tempos. Então, a gente tem que aproveitar essa onda e continuar a falar, saber defender e fazer com que isso não tenha nenhum retrocesso. Muito obrigado a todos e parabéns a todos nós que de alguma forma contribuímos para a melhoria da qualidade de vida, fazendo com que os processos de aprendizagem cheguem àqueles que precisam. Muito obrigado. Obrigada a todos. Encerramos este dia comemorativo.